E ninguém diz escada, todo mundo diz escada. Escada, né? Isso é uma particularidade do nosso idioma. E às vezes as pessoas ensinam aquelas pessoas que estão começando a aprender a ler e a escrever, como se escrever escada fosse uma coisa fácil de entender, porque a gente está dizendo escada, né? Então isso é uma aprendizagem, e isso é ignorado muitas vezes nos processos de ensino, essa correspondência. Muitas vezes, algumas palavras dentro, algumas letras, alguns fonemas dentro da palavra, eles são lidos de forma, eles são escritos da mesma forma, mas são falados de formas diferentes, embora eles tenham a mesma composição de letras, conforme a letra que vem antes ou a letra que vem depois. Então, isso também são a organização da alfabetização de alguém deve ser organizada de forma que se comece pela correspondência, né, pelas vogais, que são as mais evidentes, né, que têm o mesmo som, mas assim mesmo, as próprias vogais, um E dentro de uma palavra, ele pode não ter o som de E. E isso é uma aprendizagem difícil. Então tem que ser organizado o ensino de tal forma que a criança não tenha que descobrir isso por si, mas que a organização leve a criança a fazer essa descoberta de forma mais rápida. Porque se isso não for feito, o que vai acontecer? O leitor vai cansar, vai se afastar da leitura e talvez seja por isso que nós temos, né, tantos problemas com a leitura no Brasil. Porque isso é praticamente ignorado nos processos de ensino. Muito bem. Sabemos que não é fácil a leitura, é necessário querer ler e querer se aprofundar, né? Existem muitas pessoas que se assustam com o volume de um livro e que não encaram um livro mais complexo, de maior dificuldade, e isso talvez seja um problema de base, né? Que vem de baixo, justamente por causa desses fatores que você comentou. Então, eu lhe pergunto, existe algum método mais eficaz, ou existe um método ideal para ensinar uma criança ou um adulto a ler? Aqui existem basicamente dois métodos, o método sintético e o método global. Os métodos descendentes ou os métodos ascendentes de ensino. E o que são esses métodos? O método global seria a partir do todo, ensinar a partir do todo, que seriam os métodos ascendentes, que vem do todo para a parte. E os métodos sintéticos seriam os métodos que partem da parte para o todo, da letra, né, para a palavra. Enfim, essa luta, qual é o método melhor, qual é o método mais indicado, existe, né? E na verdade há uma dicotomização, né? Uma dualização, se a gente for ver sob o ponto de vista filosófico do ensino. E essa dualização é muito prejudicial, porque na verdade a gente vai começar a ensinar a partir da letra, porque é o que o olho vê, né? Mas antes, será que a criança não viu que tem um texto total e que ele precisa ser lido? Então, o que veio antes? É a letra ou é o texto? E, na verdade, se a gente não ensinar a letra e a correspondência grafema-fonema, ela vai chegar ao todo? Não vai chegar nunca ao todo. Senão, porque não vai ter o que tu colocaste logo no início da tua pergunta, a fluência. E as pessoas vão se afastar. Porque se a pessoa não tem fluência, não lê com rapidez, ela vai ver um livro grosso, como tu disse, né? E vai se afastar, mesmo que seja um livro maravilhoso. Não vai ler aquele livro e vai se privar daquele conhecimento. E muitas vezes a gente precisa ler uma grande quantidade de coisas para a gente aprender algo, né? Então a pessoa vai se afastar. Então isso é um problema muito sério, essa dualização. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando a letra, mas ao mesmo tempo a gente está querendo buscar. Então a gente começa no lado esquerdo do cérebro, mas a gente tem que chegar no lado direito. E o lado direito precisa do lado esquerdo. Então isso é uma dualização, né, que precisa ser desdualizada, e a gente pode compreender isso, né, do ponto de vista, né, se a gente olhar pelo ponto de vista da própria filosofia. Claro. Que, né, a gente tem que analisar a questão sobre um ponto de vista circular, não ou isto ou aquilo, né?
porque ao mesmo tempo que chove, faz sol, como diz a Cecília Meirelles, né? Então a gente tem que olhar a questão sobre os dois, sobre um ponto de vista circular, e não de escolher um ou outro, né? Mas considerar o todo. Muito bem. Professora, o nosso tempo está acabando. Eu queria perguntar, para finalizar a nossa conversa, como a leitura pode influenciar, melhorar, aprimorar a nossa convivência social, né? A gente sabe que é importante, mas assim, até que ponto a leitura ela pode trazer uma maior fluência social, usando a palavra que você utilizou, como isso pode melhorar, como isso pode trazer para nós uma riqueza de conhecimento e um melhor trato social com o mundo ao nosso redor? A leitura ela pode ser vista como um simulador de voo das nossas habilidades sociais. Essa expressão muito interessante. É um termo que a gente tem utilizado quando estamos estudando com os alunos, enfim. Por quê? Porque ao ler, né, mesmo que eu não tenha tido uma vivência, os próprios, por exemplo, quando nós contamos histórias, enfim, do folclore mundial, né, enfim, os clássicos infantis para as crianças desde pequena. Desde que se conta lá a história da Cinderela, da bruxa, né? Enfim, da madrasta, a história da inveja, a história do Joãozinho e da Mariazinha, que são abandonados pelos pais. Por quê? Porque as crianças, os pais nem sempre são bonzinhos. Verdade. Os pais abandonam às vezes os filhos, né? A inveja, ela é um sentimento presente em todos os seres humanos. Então, quando uma criança ela se encanta com uma história infantil, ela ali também está vivenciando sentimentos que ela ainda não viveu. Mas quando a história é contada, ela vive aquilo como um espectador. E depois na vida dela, ela vai encontrar aquelas situações e ela vai ter meios, né? Ela vai ter um manancial de possibilidades de enfrentar aquele sentimento e de conseguir superar, né, os seus conflitos através das histórias que foram contadas para ela. Então, por exemplo, a gente, não só os livros, mas também filmes, qualquer coisa que a gente vivencie, por exemplo, sobre a guerra, né, eu nunca fui à guerra, né, mas a gente sabe o que é uma guerra porque a gente leu um livro sobre isso, porque a gente assistiu uma obra que trabalhou sobre aquilo. Então a gente sabe como pode enfrentar aquela situação mesmo sem ter vivido. Então a literatura ficcional, ela é um meio maravilhoso, né, de aprimorar as nossas habilidades sociais e de convivência no mundo. Ok. Ângela, querida, obrigado. Nosso tempo infelizmente acabou. Muito obrigado pela sua explanação aí tão interessante, instigante. Você que está em casa, semana que vem tem mais. Até lá!